Fala pessoal da Aventuras em Série, tudo bem? Aqui é a Letícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje chegou o dia de falar de uma série muito boa, boa mesmo, porque assim, pra você entender as séries de hoje em dia, as séries estão surgindo agora, a gente precisa assistir séries como essa que eu vou falar hoje pra vocês. Então, uma série muito bacana, muito legal, eu gostei muito, uma série bem antiguinha, mas ainda assim vale muito a pena a gente conversar sobre ela e falar sobre ela. Então, pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre Dawson's Creek. Então, roda a vinheta. Growing up as best friends, she came to know everything about him. Let me tell you about Dawson. He's the classic only child. But from the day someone new entered his world, What is your problem? My problem is that from the movie Little Miss highlight show, you haven't said one word to me. it was the end of something simple and the beginning of everything else. I don't wanna wait. Dawson's Creek chegou na Netflix dia 15 de janeiro e foi produzida em 1998. Sim, quase 22 anos de a série já sendo feita, produzida. E, pessoal, é muito bacana a gente ver séries como essa, porque vendo séries como essa a gente consegue entender coisas que acontecem hoje em dia. É muito legal que ver que coisas que a gente debatia lá no passado ainda ocorrem no dia a dia. A gente consegue debater sobre as mesmas coisas ainda. Algumas coisas, infelizmente, não mudaram. A gente fala, não tinha que ser debatidas. A gente vê que muitas coisas não mudaram e a gente precisa continuar falando, questionando e se perguntando. Então, nessa série a gente tem o Dawson, que é um fofinho. Eu gosto muito desse personagem, ele é muito bacana. Apesar de achar que em alguns momentos ele erra, ele peca em algumas coisas pra mim, principalmente em relação a Joey, que eu vou falar pra vocês daqui pra frente quem é a Joey. Mas o Dawson é um cineasta, ele adora produzir filme, ele adora fazer filmes, ganha até um prêmio na segunda temporada devido a um filme que ele produziu, né? Então, é muito legal a gente ver que ele gosta de produzir filme, ele passa a maioria dos sábados dele na casa dele produzindo filme, né? Assistindo filme. Então é muito legal a gente ver que esse amor que ele tem pelo filme, essa conexão que ele tem pelo filme, né? Como é que o filme pra ele é uma coisa muito importante. Não é só um hobby, mas é um estilo de vida pra ele. A gente vê aqui o tempo todo questionam esse personagem falando que ele tem que parar de viver no mundo dos filmes e passar a ver a realidade como ela é de verdade. A gente vê que essa é uma das maiores críticas em relação ao Dawson durante a série inteira, né? Até onde eu vi até agora. Então eu gosto muito desse personagem, muito bacana, muito bem feito. E a minha maior crítica que eu tenho pra fazer é em relação a Joey. Vocês provavelmente conhecem a personagem da Joey de algum lugar. E sim, a Joey é a Sam do filme A Filha do Presidente. Um filme muito bacana, extremamente conhecido. Creio que você deve até ter assistido esse filme. Pra mim, é uma das maiores coisas que ela já fez foi esse filme. E ela fez esse filme logo depois de fazer Dawson's Creek, né? A sexta temporada acabou e ela fez esse filme. Então, perfeita, icônica e maravilhosa. Samantha Mackenzie is America's princess. It's your time. She has fame. Look, there she is. She has glamour. Imagine what it's like to have your whole life picked out for you. And she lives in the most famous house in the world. Made it myself. Dad, you're the president. Okay, I had that cake made myself. But all she really wants is to be like everyone else. Welcome to Redmond, and I assure you that you'll be treated just like any student. O que tá acontecendo? Gente, Joey é a melhor amiga do Dawson. Eles foram criados juntos desde pequenos, vivem ali juntos, né? E a gente vê que o Dawson é um apoio pra Joey em relação a tudo. Ele é braço direito pra ela, assim como ela é pra ele. Eles são muito amigos, muito próximos. A maioria dos sábados à noite ele passa com ela assistindo o filme. Então, eles são muito amigos, muito próximos. É o Dawson que ajuda ela a superar o fato do pai dela estar na prisão e a mãe dela tá morta. Então, ele que ajuda a dar esse suporte pra ela, dar esse apoio, esse encorajamento, essa força pra ela durante todo esse processo. Então, é muito legal a gente ver a relação dos dois, como é que eles se falam, como é que eles conversam. E tudo muda quando a Jen chega. Jen é a vizinha bonitona, linda e maravilhosa, que chega de Nova York e passa a ir morar na cidade deles, com a avó. A Jen é uma jovem que tem uma história assim, de vida muito conturbada, né? Ela vem de Nova York com um histórico muito pesado e muito forte. Ela aprontava muito em Nova York, muito mesmo. Né? A gente vê que ela fazia várias coisas em Nova York, várias coisas ruins em Nova York. Tanto que ela vai pra casa da avó pra poder mudar, pra poder reviver um pouquinho, pra poder criar uma nova história, pra poder tirar a imagem que tinham dela. E um dos fatos de ela ter ido pra lá é que o que acontece? Ela tava morando com o pai e o pai pegou ela na cama transando com o garoto. Aí nisso, o pai dela conseguiu não dar com a situação, ela também bebia muito, saía muito. Os pais dela conversaram e resolveram mandar ela pra ficar com a avó. A gente vê que a Jen passa a ter vários problemas com a avó. O Dawson passa a ficar afim da Jen. E é muito legal a gente ver porque assim, eles passam a ter um romance nessa primeira temporada. E, pessoal, rapidinho, deixa eu só fazer uma coisa aqui pra vocês. Eu vou estar fazendo react hoje
sobre a primeira temporada. Então a gente vê que ele e a Jam começam a se entrosar, começam a se conversar, mas a gente vê que tem a Joey. Como eu falei, ele e a Joey são muito amigos, muito próximos, cresceram juntos, né? Estão muito ali próximos um do outro, muito amigos, uma relação muito forte. E aí o problema acontece, por quê? No fundo, a Joey sempre foi afim do Dawson. A Joey sempre teve um crush fortíssimo no Dawson. E começa o problema quando a gente vê que a Jam chega na área. E o Dawson tenta fazer de tudo possível e imaginável pra poder chamar a atenção da Jam. E nisso que ele tenta chamar a atenção da Jam, a Joey se morre de ciúme por trás. A gente vê que isso é uma das coisas que impede a amizade dela com a Jam. Porque ambas seriam muito amigas, porém, ambas gostam do Dawson. Então, assim, acaba que o Dawson impede a amizade delas ali, né? Impede elas serem amigas, impede elas terem uma amizade, impede delas terem uma relação saudável em relação às duas. A gente vê que a Jam também tá ficando afim do Dawson, eles passam até a namorar na primeira parte. Eles são ali super casalzão ali e tudo mais. Eles se beijam, eles saem. Apesar da avó dela não gostar muito do Dawson, eles ainda assim estão juntos. E a gente vê que fica aquela coisa meio chatinha desde o primeiro momento, porque Joey é a melhor amiga dele, tá sempre com ele, e aparece a Jam na área. A gente vê que começa a ter essas coisas aí em relação a elas, né? Esse problema todo em relação a elas. E eu admiro muito a Joey, apesar de não considerar ela minha personagem favorita, porque na segunda temporada, pra mim, ela tem algumas coisas que eu não concordo muito. Entendo, mas não concordo muito, porque eu acho que uma menina que lutou bastante pra ter um garoto, quando aquilo acontece, eu acho que as atitudes não são boas. Eu vou explicar pra vocês melhor daqui a pouquinho. Então, a gente vê que ocorre esse impasse, ocorre essa briga entre as duas. E no meio disso tudo, há o melhor amigo do Dawson, que é o Pace. Gente, parei na segunda temporada, né? Vou começar a terceira daqui a pouquinho. E eu amei muito o Pace. O Pace pra mim da primeira temporada mudou completamente. O Pace passou a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais bacana, uma pessoa mais divertida de conversar e de falar. Eu admiro muito o Pace por tudo mesmo. Eu acho que um cara que não nasceu com o amor do pai, porque a gente vê que o Pace é irmão mais velho. E o irmão mais velho é o ídolo do pai dele, e o Pace fica de lado. Desde criança a gente vê que o pai do Pace passa a renegar um pouco ele, passa a deixar ele de lado. A gente consegue ver também que na segunda temporada a relação do Pace com o pai, porque a gente só vê ele retratando o pai como um vilão. Nas próximas temporadas a gente vê como é que é essa relação dos dois, né, e como é que tudo isso ocorre. Então, assim, eu gostei muito da evolução do Pace. O Pace é um garoto que não liga mais pra nada, não quer saber, só quer saber de pegar a garota, não liga muito pra vida, não quer saber muito das coisas. Eu gostei muito da evolução do Pace até agora. O Pace é um dos personagens muito bacanas, que eu amei até agora a evolução dele. Espero que não mude, espero que não aconteça nada de errado com ele, mas eu gosto muito do Pace, da evolução. Como o personagem mudou pra mim, foi algo, assim, surpreendente, foi algo maravilhoso. Eu gostei muito do Pace, de verdade. E eu espero que ele continue sendo uma pessoa muito boa. Fiquei triste com o que aconteceu com ele na segunda temporada, apesar de entender. Mas eu gosto muito desse personagem e espero que nas próximas temporadas ele ganhe um destaque a mais, ele consiga aparecer mais, né? E ver que ele consiga continuar bem, não continuar ruim, continue evoluindo também. Então, pra vocês, o quão importante é essa amizade dos dois, né? Porque o Pace e o Dawson são muito amigos. A gente vê que um é totalmente animado e tal, o outro é totalmente quietinho. Eles conseguem conciliar isso de uma forma engraçada. Eu acho que o que falta no outro ressalta em um, né? E vice-versa. E é muito legal de ver essa amizade, como é que eles se conversam, como é que eles se relacionam. E eu não consigo entender como o Dawson não percebeu que a Joey estava afim dele. Porque, gente, era de você olhar eles dois e falar, tem alguma coisa acontecendo. Você passa a chipar os dois desde o primeiro episódio. Você olha pra eles e fala, casalzão. Casalzão. É sério, é assim. Você olha pra eles e não consegue não chupar os dois. Todo mundo percebe que eles estão afim um do outro. Todo mundo percebe que eles são afim do outro, apesar do Dawson não perceber isso no primeiro momento. Mas todo mundo sabe que a Joey é afim dele, é apaixonada por ele. E ele não percebe isso, eu não consigo entender como ele não percebe isso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, como é possível isso acontecer? Como é possível ele estar agindo dessa forma? Porque é bizarro a gente pensar assim, né? Então a gente vê que nesse primeiro momento a gente passa a conhecer mais os personagens. Então a gente vê que é esse quarteto aí de amigos, né? Que vão passando pelo ensino médio, pelas fases do ensino médio e tudo mais. As características, a gente passa a descobrir a história de cada um, né? A gente passa a ver os problemas e os desafios, porque a Joey, ela mora com a irmã, e a irmã tá grávida, né? A irmã tá grávida, e a irmã é branca, falando com um menino negro. Então a gente vê que isso passa a ser também um tabu na sociedade, um tabu no local ali. Passam a criticar, passam a falar mal da Joey em relação a isso. A gente vê o quão importante também é o Dawson ali pra ajudar, pra falar com ela.
A gente vê o Dawson também passando por problemas em relação ao pai. Porque assim, a família do Dawson é aquela família margarina, aquela família perfeita. Que não tem problema, que não tem dificuldade. Os pais dele, apesar de terem 20 anos de casados, parecem ser casados agora, parecem ser recém-casados agora, porque se tratam com muito carinho, com muita atenção, com muito amor. Tô sempre aí demonstrando carinho e atenção um pelo outro. Tanto que parece que são recém-casados, não casados há 20 anos. Então a gente vê que quando a mãe do Dawson passa a trair o esposo, a gente vê o problema que começa a ocorrer em relação a isso. A gente vê a família do Dawson passando a se desestruturar completamente, passando a ter problemas horríveis. Então nessa primeira parte a gente começa a descobrir isso, a gente vê isso. Não concordo com a mãe do Dawson, porque eu acho que independente de tudo, ela tem uma família perfeita, ela tem tudo que uma pessoa poderia querer, então eu não entendo por que ela querer mais alguma coisa além disso, sabe? Eu entendo que ela traiu o esposo por estar querendo algo a mais na vida dele, por estar querendo algo a mais na vida, né? Por estar almejando algo mais. Porque um belo dia ela acordou e viu que tinha uma vida perfeita, e viu que tinha tudo que sempre quis, e passou a querer algo mais. Eu não consigo entender esse posicionamento dela em relação a isso. Apesar de olhar e falar, mano, pelo amor de Deus, né? Eu não consigo entender esse pensamento, essa relação dela em relação a isso. Apesar de gostar bastante da personagem, espero que nessas próximas temporadas ela evolua, ela consiga finalmente ser feliz. Porque independente de tudo, eu acho que ela merece ser feliz, assim como o pai do Dawson também. Que eu entendo as reações que ele teve, eu entendo os motivos dele, eu entendo como é que ele agiu na mãe dele dessa forma. Eu entendo o porquê de tudo isso, eu entendo o porquê dessa transformação inteira. Então, eu gosto muito desse personagem, mas espero que ele e a mãe dele consigam se reconciliar. E é o que eu falei aqui, né? Tô só falando sobre essa primeira temporada com vocês. Vou tentar falar sobre cada temporada aqui com vocês, mas por favor, tenham paciência, tenham calma, porque tem várias séries surgindo aí, tem várias novidades aparecendo aí. Para não ficar um vídeo longo, eu vou fazer esse tipo de vídeo. Então, vai dar um trabalhinho. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham amado essa experiência. Já preciso dizer, sou Dawson e Joey desde o primeiro momento. Então, eu quero ver muito eles dois ali juntos, não como amigos. Espero que o Dawson aposte pra vida e pense pra perceber o quanto a Joey gosta dele. Então, pessoal, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.